Bem-vindo a todos na nossa aula. Hoje iremos trabalhar os 3 processos de transferência de calor, que são eles: a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. Você já sabe que o calor é energia em trânsito, em movimento, que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. A temperatura está relacionada com o grau de agitação molecular. Quanto mais agitadas as moléculas estão, maior é a temperatura do corpo. A ideia da nossa aula de hoje é entender as 3 maneiras de transmissão de calor. A primeira forma que iremos estudar é a condução térmica. A condução térmica é a passagem de calor através de um material condutor, que são os materiais que têm a facilidade de transmitir calor, como por exemplo os metais. O que acontece com as moléculas de certa região do material? Elas vão receber o calor, passando a vibrar com maior intensidade e rapidez. A agitação é transmitida de molécula a molécula, de modo que depois de um determinado tempo, todo o material vai estar aquecido. Vejamos um exemplo. Aqui nós temos um metal. A parte que está em contato com o calor se aquece primeiro. Então essas moléculas se agitam com mais rapidez. E a energia ela vai sendo transmitida de molécula a molécula. As moléculas vizinhas vão transmitindo toda essa energia. Nesse processo, não ocorre o deslocamento da molécula, é da matéria. A matéria ela não é deslocada. Materiais diferentes, eles propagam o calor de forma diferente. Alguns materiais, como os metais, eles conduzem o calor com mais facilidade. Já outros materiais, como por exemplo o isopor, a madeira, e eles são mal condutores. Chamamos eles então de isolantes, pois eles possuem uma condutibilidade térmica menor. Podemos ver, por exemplo, um exemplo aí, nós temos a panela. A panela ele é um ótimo condutor. Ele conduz a corrente elétrica, ele conduz o calor com facilidade. Toda a panela ela é feita de metal, de alumínio, por exemplo. Ela conduz o calor com facilidade para cozinhar todo o alimento nela. É por isso que é importante as alças, a alça da panela ser um isolante, porque quando a gente for tocar, a gente não receber todo esse calor. O isopor, por exemplo, ele é um excelente isolante térmico. A segunda forma de transmissão de calor é pela convecção térmica. A convecção, ela se dá em um fluido. O fluido é o meio líquido e o meio gasoso, onde ocorre a movimentação dessa matéria, a movimentação dessas moléculas. A convecção, ela não ocorre nos sólidos, porque os sólidos, as moléculas elas estão muito presas, próximas. É muito comum encontrarmos esse tipo de transformação de calor em nosso cotidiano. Quando ligamos o ar-condicionado, por exemplo, ocorre o fluxo dessa energia, onde o ar quente ele é menos denso, ele sobe, e o ar frio, que é mais denso, ele vai descer. A mesma coisa acontece nesses 2 exemplos, onde o ar quente, que faz parte debaixo da geladeira, ele vai subir, e o ar frio, que está no congelador, ele vai descer, fazendo com que haja esse fluxo, fazendo com que todo o alimento, nesse caso, não se estrague, mesmo estando na parte mais baixa da geladeira. A mesma coisa acontece no líquido. O líquido, ele recebe primeiro o calor. Preste atenção que nesse processo aí, nesse exemplo, nós temos o calor entrando em contato com a panela primeiramente. Então, esse processo é de condução. Depois que a panela aquece, ela vai aquecer o líquido. E esse líquido, ele vai
agitar, fazendo com que haja o fluxo dentro dele, tá? É por isso essa movimentação dessas moléculas. Então, no líquido aparece a convecção e nos sólidos, que é na panela que acabamos de ver, a primeira forma de transmissão é a condução. Não vão confundir. Aí está aparecendo os dois processos, mas nesse caso estamos analisando a convecção nos líquidos, tá? Então, vejamos agora a terceira forma de transmissão desse calor, que é por irradiação térmica. A irradiação térmica é o processo de transmissão de calor, de energia, por ondas eletromagnéticas, como podemos perceber no nosso exemplo, a luz solar, que é uma onda eletromagnética. Essa onda, ela passa através de um meio, que é o vácuo. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio material para se propagar. Já a condução e a convecção, elas são obrigatoriamente, necessitam por obrigação esse meio de material para se propagar. Mas as irradiações, elas não necessitam.